Por favor, Marcinha, vamos lá à nossa leitura. Na sociedade, desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu, perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez, que lhe exorçam o caráter. Exornam. Cada, exornam, desculpa, o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Liberta-se das injunções sociais que funcionem em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica, sem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer à furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas, em injunção alguma considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar ou pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Tributar respeito aos companheiros que fracassam em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos ou incultos, com respeito à bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, primeira epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Ok, quer comentar? Não, só queria falar que, assim, acontece às vezes, dá até um exemplo meu pessoal, que às vezes quando você deixa de ir a determinados lugares ou coisas que você frequentava e dá justificativa, né, que você não pode mais, assim, não pode não, você tem aquele compromisso, né, com, por exemplo, no meu caso, com a casa, né, que eu trabalho, com os estudos, e as pessoas, assim, você vê que as pessoas ficam meia e te olha com outros olhos, né? Mas eu não deixo assim de dar a minha justificativa verdadeira, né? Que no passado a gente já não podia falar assim, né? Você dizia, eu sou espírita, né? Eu tenho a minha religião, né? Que eu sigo e a gente até que escondia. Hoje em dia você já pode falar mais abertamente, mas você vê que em alguns casos as pessoas te veem assim com outros olhos, né? Quando você deixa de ir a determinados lugares, porque você já tem aquele compromisso, né? Ok. Mais alguém? Então vamos a. Pois não, Silvânia. Mauro, boa noite a todos. O que eu coloquei é que, assim, o que eu entendi é que, assim, está todo mundo caminhando, né, para a evolução, né? Estamos todos no caminho, né? E aí, quando a gente tem que se portar na sociedade, no meu entender, assim, o que eu entendi aqui da leitura é que Silvânia, preciso ser mais compreensiva, mais fraterna, preciso entender que eu e todas as pessoas, nós temos desafios diários, cada um com diferentes desafios, né?
Então, que a gente, eu pelo menos, né, por exemplo, vou falar como o Valdeni fala, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais compreensiva, não posso julgar porque não tenho esse direito. Então, eu fui buscar na Bíblia essa passagem de Paulo, né? Essa passagem que ele fala, está num trecho que diz assim, o dever de tolerância na Bíblia, né? Esse trechinho, né? Então, assim, que eu seja mais tolerante, foi o que eu entendi aqui na leitura. Obrigado, Silvânia. Obrigada a você. Gente, a sociedade é o nosso laboratório da virtude, né? Sozinhos nós não vamos desenvolver virtude alguma. Nós precisamos da relação uns com os outros para que a gente possa efetivamente consolidar essas virtudes em nós. Então, é na sociedade. Então, nós temos que realmente, como André Luiz fala aqui, estarmos atentos para que, na nossa contribuição para a sociedade, ela possa ser uma contribuição positiva, né? Então, realmente a tolerância é uma delas, a indulgência é outra, a paciência é outra, né? Então, uma série de virtudes que nós precisamos desenvolver e que será, né, com certeza, na sociedade, nas relações interpessoais, que nós teremos a oportunidade de desenvolver cada uma delas. Obrigado, gente. Vamos à nossa prece, Cris, por favor. Boa noite a todos. Senhor Jesus, amado Mestre, primeiramente queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender e aprender um pouco dos Teus ensinamentos. E os amigos espirituais que nos ajudam nessa tarefa de estudo possam estar presentes e que os nossos mentores também estejam presentes, nos ajudando a ter o entendimento da lição desta noite. Que o nosso estudo, Senhor, possa nos favorecer para que possamos colocar em prática todas as nossas virtudes, né? Que a gente possa praticá-las no nosso dia a dia, né? A tolerância, a benevolência, mas que, acima de tudo, Senhor, nos fortaleça diante das nossas dificuldades. Que a nossa fé possa ser fortalecida a cada dia. Que as dificuldades sirvam, Senhor, para fazer crescermos e não nos derrotarmos. Que elas sirvam de ensinamento, que possamos tirar das dificuldades os melhores frutos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, gente. Então, Valdemir, está aí, você com o Carlão, vamos em frente. E com todos nós. Nós estamos, Pitaqueiro. nós estamos estudando o capítulo 5 e na semana passada nós vimos os itens 2 e 3, 1 e 2. Eu vou sugerir que os leiamos de novo. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, fique à vontade. Senão a gente comenta a partir do item 3. Mas vamos ler o item 2, o item 1 e 2, quando os itens 1 e 2. Quando Kardec começa a descrever para a gente o purgatório, que não está na Bíblia. A Bíblia fala de céu, fala de inferno, mas não fala de purgatório. E Kardec vem explicar para a gente aqui, com bastante lucidez, aliás, é característica de Kardec, ser lúcido, bem orientado, bem tranquilo. Com bastante lucidez, ele vem nos descrevendo esse purgatório e ele chega à conclusão. Bem, eu não vou dar spoiler. A conclusão a gente chega durante o estudo. Senão eu vou antecipar as coisas aqui para vocês. Boa noite, Suzy. Seja bem-vinda. Tá sumida, hein, Suzy? Hoje eu consegui entrar, hoje eu consegui. Saudades de vocês. Que bom que você veio. Estamos Bom, aí no capítulo 5 do Céu e Inferno. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Boa noite, meus Por amigos. favor, Valdemir. Sim. Congelou, Sandrinha, congelou.
Ela congelou. Congelou. Então vamos continuar. A hora que ela acordar, Quando ela voltar, provavelmente ela tá perdida lá no item. Mas quando ela voltar aí, a gente posiciona ela. Aham. Então vamos lá, Carlão. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Capítulo 5, o Purgatório. 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. É interessante isso aí, né? Que o Evangelho não fala de purgatório, mas em 593 a Igreja criou o termo, criou o espaço, criou aqui com aspas o espaço purgatório. E segundo Kardec, agora eu vou antecipar, é a própria Terra. Nós estamos aqui purgando, depurando-nos através do trabalho, através do servir, através do sofrer, através da dor, de diversos caminhos para nos depurar. E o purgatório é um ambiente de depuração. Não é um ambiente como o inferno, e vamos ficar eternamente lá, queimando sem se destruir. E Kardec diz que é mais conforme, até é mais racional, é mais conforme a lei de Deus, a bondade de Deus, já que todos que estão no purgatório têm a possibilidade de sair. Agora, a questão é que não é por mérito, é por intercessão. Então, e a intercessão, com certeza, tem importância. A gente vê nas reuniões mediúnicas, ainda agora estou saindo de uma, o quanto uma prece a favor de um irmão é importante para ele e o quanto eles pedem que façamos essas preces a benefício deles. E é o que Kardec nos lembra aqui. Sairemos do purgatório através da intercessão. Mas eu estou fazendo um comentário de novo, né? Nós fizemos um comentário semana passada disso aqui. Se alguém quiser, tiver dúvida, por favor, fique à vontade. Então vamos lá, Carlão. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, que, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que nem seria nem justo e nem racional. 2. Mas, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces, as preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Eu tenho a nota. O Tem a nota que purgatório, o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. perfeito. Aí sim, vamos começar o item 3. E quem quiser participar, quem tiver necessidade ou vontade de participar, fica inteiramente à vontade para participar. Inclusive, vai perguntar qualquer coisa, desde que aceita ou não sei aí como resposta, porque às vezes a gente não sabe. Então vamos lá. Carlão, continuamos aí a partir do item 3. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservada o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida,
das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Que nova revelação é essa? A nova revelação, É o advento do Espiritismo, né? sim, perfeito. É a doutrina espírita. É. A nova revelação, a doutrina espírita. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade da existência poderia mostrar-nos a justiça. Ou seja, só através da reencarnação nós podemos, pelo menos eu, posso entender a justiça divina. Claro que outras pessoas têm outras percepções. Conheço muita gente que não é espírita e que é admirador da doutrina espírita, mas não aceita a reencarnação. Por exemplo, só sou espírita por causa da reencarnação. Então, são percepções diferenciadas de um mesmo texto, de uma mesma ideia. Continuemos? Essas matérias decorrem necessariamente Essas das, misérias. perdão. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeriam faltas nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. E isso Kardec explica lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das causas anteriores e das causas atuais das aflições. Então, acho, Só um minuto, Carlão. Opa, Aí na sua tradução, no início ele bota assim, no meu aqui está assim: o homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças engendradas pelos excessos. Quase sempre ele é desgraçado aqui embaixo por sua própria culpa. Mas se é imperfeito, é porque o era antes de vir para a terra. Porque ele começa dizendo que o homem na terra, não foi? aqui é o homem que é na terra. Que na terra, pois é. E aqui, na verdade, pelo menos na minha percepção da leitura aqui, ele estende isso porque não só necessariamente na terra, né? Porque ele pode estar nessa condição aqui mesmo no plano espiritual. Mas ele fala isso, não, Mauro, aí no final? Então, ele fala no final. Mas Mas ele é mas se é imperfeito, imperfeito, mas já se o é devia imperfeito, é ser porque o era antes de vir para a antes terra, de vir à Terra. né? Isso. Porque quando ele coloca no início da frase lá, né, ele parece que ele restringe a ideia para os encarnados, ou seja, na terra, né? O meu não tem. Nessa tradução aí que o Carlão trouxe. Ah, porque o meu não tem antes da Terra. o homem que fosse Sóbrio. sóbrio, né, e comedido, né, e moderado, como é que ele diz aqui? O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não pereceria ou não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. A diferença aí é que ele faz um parágrafo. Essa tradução aqui faz um parágrafo. Aí tem um parágrafo. Uhum. Das vezes, aí já é um parágrafo. Que na sua tradução ela emenda. Mas eu entendi, a ideia eu entendi a mesma. Porque Entendi. que ele vem do plano espiritual, quem está na Terra imperfeito é porque veio do plano espiritual já imperfeito. Então tem imperfeição lá também. Sim. Ok. Vamos lá. Ok? Repara em uma vida, repara em uma vida de provações, o que a outrem fez sofrer em anterior existência.
As vicissitudes que ele experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições de experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Então quer dizer que todo mundo triunfará, desde que tenha força, desde que tenha vontade. Questão 909 lá do Livro dos Espíritos. Desde que sempre que tiver denodo, sempre que tiver coragem para mantê-las até o fim. E isso é uma fala do Cristo, até o fim. Até o fim de finalidade aqui, gente. Não é fim de término, de acabar. Até o fim de finalidade. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, até cumprir a finalidade, será salvo. É o que Kardec está trazendo aqui, através do livro Céu e Inferno. Ô, Valdemir, um Sim? minutinho aí. Voltando aqui eu vou ler na minha tradução, né? Sofre nesta vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. Nem sempre é assim, né? Não é? Eu não vou. Não é o olho por olho, dente por dente. Quer dizer, ele sofre na vida as provas que fez os outros sofrerem? É Eu não sempre olho entendi, por olho, dente por dente, Angélica. É porque não sempre, é. é sempre olho por olho, dente por dente. Só que quem aplica esse olho por olho, dente por dente, é Deus. Mas ele sempre vai acontecer isso. Olho por olho, dente por dente. Agora, é claro que Não, eu não posso na fazer. mesma Não. medida, né? Não Não, na eu mesma posso, medida. eu posso fazer a opção de trabalhar, de servir, de ajudar. Porque é o que está escrito lá no Velho Testamento. O Pai não quer sacrifício, mas misericórdia. Então, a partir do momento que eu cometi erro, mas que eu quero agora acertar e começo a fazer o certo, os meus acertos vão cobrir os meus erros. É porque Sim, mas a da forma de maneira que eu resgate não vai ser interpretei, exatamente a mesma, né? É isso que ela está falando aqui. Não, a forma de eu resgate não. não. A forma de resgate é individual. Então, Cada um tem então a não é sua, olho por olho, dente por dente. aplicado por Deus. Porque eu tenho que colher o que eu plantei. Não, Sim. tudo bem, isso é uma visão lúdica, né? Mas, Paulino, mas nós não vamos resgatar exatamente da mesma forma como eu Eu, feri. é, Esse olho do por jeito que olho, está escrito, parece. como diz a lei mosaica, não é a mesma lei mosaica aplicada, né? Nós vamos resgatar sim, vamos resgatar sim, sempre. Mas, a depender daquilo que nós já alcançamos, podemos resgatar de outra maneira. se nós vamos resgatar, eu entendo que nós vamos resgatar das maneiras mais diversas possíveis. Isso aí. Das mais diversas possíveis. Mas vamos resgatar. Todos Sim. teremos que resgatar. Eu entendi. Foi assim que eu entendi aqui o texto. Que nós vamos resgatar, não tem a menor dúvida que teremos que resgatar. Agora, não, Eu posso ter interpretado errado, porque eu interpretei da maneira que ele falou aí, que eu sei, nós vamos resgatar, né, de diversas formas, mas da maneira que ficou aí, o jeito que ele colocou, é que vai resgatar, sim, as provas que fez os outros sofreram outra existência. Está parecendo assim, se eu matei, eu vou ser morta também, entendeu? Do jeito que está escrito aqui, mas eu sei que não é assim. eu não entendi assim. Eu entendi que se eu matei, eu vou ter que trabalhar para dar vida, para propiciar a vida de alguém, para ajudar alguém a viver. E também tem o seguinte, Angélica, muitas das Hum. vezes nós podemos pedir como forma de reparação uma prova, uma expiação
o resgate exatamente daquela maneira. Nós podemos pedir também, Uhum. né? Podemos, né? Então, Podemos. Não que vai podemos. ser assim. Ou a lei pode nos impor também. Então, existe uma matemática muito complexa, né? Não Né? é Mas não é zero, a condição sine qua non. não é 0 e 1. Muitas coisas podem aparecer. Por exemplo, o Chico, né? O Chico veio resgatar a violência que ele causou ao Públio agora, com glaucoma, né? Ele queimou os olhos do Públio lá, mas não precisou queimar aqui, mas teve um glaucoma, né? O meu cunhado matou uma opção de gente lá enterrando vivo. Ele veio ter asma. Então veja como as coisas têm a sua gradação, né? Muito, muito a dependendo do que nós fizemos para atenuar essa forma de resgate. É isso que eu estava falando do olho por olho, dente por dente. Mas só que é aplicado por Deus. Claro que olho por olho, dente por dente é uma figura de linguagem, não é ipsilíteres. Mas se eu fiz, eu tenho que resgatar. Eu matei gente, enterrei gente viva. Agora eu tenho asma. Eu queimei os olhos. Agora eu tenho glaucoma. Isso eu entendo, pelo menos eu entendo assim. É o olho por olho, dente por dente, só que aplicado dentro das leis divinas, aplicado pelas leis divinas, não por nós. Senão nós nos arvoramos sem ser juízes e querer impor aos outros as dificuldades. Diga, Carlão. É, esse item 3, né, quando a gente vai lá no Kardecpedia, ele sugere a leitura lá da frente do Código Penal das Vidas Futuras. Eu não confesso que eu não deu tempo de eu ler tudo que eu ia ter no estudo. Mas ali ele vai falando algumas das coisas que a Angélica estava na dúvida aí, sobre. Vai elencando, né? Quais são as condições. Aí ele fala que, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal, senão a única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, mas o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Por aí vai. Aí ele vai falando lá um montão de. Eu não terminei de ler, não, acho que são 30 e pouco. A gente vai chegar lá. Acho que vai clarear mais a Angélica lá. Vai clarear um pouco quando a gente chegar lá. Diga, Diga, Sandra. Sandra. Então, aí a minha dúvida fica assim, quando a gente está falando sobre resgatar, né? Você faz um mal ao outro, então você vai pagar, teoricamente, aquele mal que você fez, né? Como a gente está colocando aqui. Mas eu pensava, vê se eu estou errada no meu pensamento, que a gente poderia atenuar isso com a nossa reforma íntima, né? Então, por exemplo, se eu matei alguém e eu vou me transformando, me reformando, pode ser que numa das vidas eu vá ter que resgatar isso, não necessariamente eu perdendo a minha própria vida, né? Pode ser atenuado, como vocês colocaram aí. Pode ser Perfeito. atenuado pela reforma que eu fiz em mim. Perfeito. É isso, tá certo? É isso. E Sim. não necessariamente precisa ser na vida sequente, né? Por exemplo, Não. eu fiz uma desgraça aqui, eu posso não necessariamente pagar por isso na próxima imediata, né? Isso pode ficar, vamos dizer, pendurado na minha conta. Seria isso, mais ou menos? A grosso Com modo. certeza. Às vezes você vai reencarnar, você vai ressarcir aquela situação, resolver aquela situação, 5 reencarnações depois, 10 reencarnações depois. Entendi. Quando você tiver condições de fazer, quando for importante para você. Porque se não adianta te dar um fardo que você não possa carregar. Quando você estiver forte o suficiente, agora você já pode encarar aquela dificuldade que você criou lá no século I do cristianismo, ou antes do cristianismo. Pode ser. Mas, com certeza, não precisa morrer para saldar uma dívida que você tenha matado alguém. Como eu falei para a Angélica. Eu preciso trabalhar para salvar vidas. Um médico, por exemplo, trabalha, um bombeiro, salva vidas. Ele tirou muitas vidas, agora vai trabalhar em bombeiro, vai tirar vidas, salvar vidas.
Tá, e o que eu for fazendo de bom, de lá, vamos dizer assim, de há 50 anos atrás, o que eu for me reformando, fazendo de crédito, pode atenuar essa lei que eu infringi lá atrás? Com certeza. Com certeza. Na carta de Pedro, lá do apóstolo Pedro, ele diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, à medida que eu vou amando, eu vou cobrindo, ressarcindo os meus pecados. Pecados aí, dentro da nossa percepção de pecado. Vou ressarcindo os meus erros, eu vou consertando os meus erros, reparando os erros que eu tenha cometido, através de ações do bem. E isso está escrito desde o Velho Testamento. Paulo repete isso depois, mas o Pai não quer sacrifícios. Então ele não quer que eu me sacrifique, ele quer que eu sirva, que eu ame, que eu ajude. Isso é suficiente para saldar as minhas dívidas, digamos assim. Sandra, nós estamos no item 4. 4, final do item 4. Não, final do Não. item. Vamos começar o item 4. Vamos começar o item 4. Capítulo 5, item 4. Show, valeu, obrigada. Valeu? Já me localizei. Perfeito. Tem um finalzinho ainda, gente, do 3. O Sim, prêmio da capítulo vitória. 3. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca na réfrega para receber a palma gloriosa. Na refrega, Refrega, perdão. na luta. 4. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante, de sua vontade a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque há uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Isso é interessante aqui, filha. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Então, sempre dependendo da nossa vontade. Sempre dependendo do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu servir, lembra em cima da fala da Sandra, quanto mais eu servir, Sandra Fonseca, quanto mais eu servir, menos sofrimento eu vou ter. Eu posso até passar pela dor, mas não necessariamente pelo sofrimento. Porque a dor todos nós estamos sujeitos a ela. Nós estamos encarnados, a matéria se decompõe, a matéria envelhece, ela se decompõe, apodrece, morre, então naturalmente isso gera dor. Mas não precisa gerar sofrimento. E é o que ele está dizendo aqui, que depende de nós. Isso é muito consolador. Eu não dependo de ninguém para me salvar. Depende de nós a extensão desse passo. Se eu vou dar um passo curto ou um passo longo, eu é que decido, de acordo com a minha possibilidade, com a minha capacidade, com a minha intenção, com a minha vontade, enfim, em última análise, com a minha vontade. Tudo bem? Continuemos? Pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar no mundo de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Que se purga, aí o purgatório. Pois, nas sucessivas reencarnações que a alma se purga, que a alma se depura. Então, ela vai, a partir das reencarnações, a cada reencarnação, em princípio, sairemos daqui melhores do que chegamos. Nunca pior. Pelo menos pode ser igual, mas sempre, na maioria das vezes, um pouquinho melhor. Mesmo que seja 1 milímetro na caminhada, mas sairemos um pouco melhor. Vamos lá. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos,
mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Pois é, e o purgatório dos cristãos, da teologia criada lá em 593, diz que não é pelo esforço, não é pelos frutos, mas pela intercessão. É o contrário ao que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Depende de nós, depende do nosso esforço. A cada um segundo as suas obras. Isso resume integralmente a justiça de Deus, diz Kardec. Continuemos? 5. Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se não o fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Então deixemos de ser orgulhosos e de ser egoístas. Ou pelo menos trabalhemos para nos transformar, para transformar modificar esses sentimentos ruins, essas não virtudes, essas paixões que ainda alimentamos. Como depende só de nós, então cada um faça a sua parte da melhor maneira possível. Cada um lute aí com as suas armas, com as armas que tem. Mas não esquece que as armas aqui é uma figura de linguagem também. É uma arma de auxílio, de proteção, de amparo, não de destruição. 6. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultado a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi o mal rico, ou humilhado, se foi orgulhoso. De novo, Kardec repete essa ideia, sendo-lhe depois facultado a vida corporal como meio de reparação. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual. É quando ele tem conhecimento, é quando ele se arrepende, é quando ele tem consciência dos seus atos. E aí a gente pode lembrar do André Luiz, quando ele encontra lá com Silveira, quando ele encontra lá com a empregada que era da casa dele, o quanto ele teve dificuldade até de chegar perto da empregada. Então, a empregada podia identificar a voz dele, ele não se identificou em princípio. Então, nós começamos no plano espiritual, mas sendo depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É onde nós vamos reparar, é onde nós vamos provar que aprendemos. Nós vamos lá, aprendemos, estudamos, entendemos, ok, agora vamos provar e vamos reencarnar para provar. E como a gente estuda aqui de segunda-feira o livro Os Mensageiros, nem sempre a gente consegue provar ou cumprir aquela promessa que fizemos no plano espiritual. Aquela programação reencarnatória de servir, de auxiliar, de amar, nem sempre o faremos. Mas depende de nós sair dessa situação. Sandra, você levantou a mão, depois você baixou. Tudo bem? Então, não, é que eu queria trazer uma questão aqui, ainda sobre o ponto 5 lá no final, quando a gente fala do egoísmo, do orgulho, né? Que aqui pensando, tem pessoas que às vezes não se reconhecem orgulhosos nem egoístas, né? Nas relações que estabelecem com as pessoas. É preciso que a gente passe anos, eu vejo isso na clínica às vezes, a pessoa não se dá conta de que tem
esse sentimento. Passa muito, muito tempo para a pessoa poder se dar conta e às vezes não se dá. Explica as reações e as atitudes dela com outras características que não essas, né? Então, assim, eu fico aqui pensando, quando a gente reencarna e vem para cá, né? No caso, essas pessoas, lá elas têm uma orientação, uma noção de que trazem em si já um orgulho desmedido. Isso é falado, né? Imagino, fora do corpo, antes de reencarnar. Imagino que isso seja esclarecido, pontuado, como a gente vê aqui o André Luiz, por exemplo, né? Quantas coisas ele foi percebendo dele que ele não tinha a menor consciência, né? Então, vim para cá com, vamos dizer assim, um grau um pouquinho maior de consciência sobre aquilo. Esse avanço, esse pequeno entendimento do avanço, ele vem com lucidez para essa nova reencarnação ou não? Ou tudo que se vive lá não é trazido para... Como se já fosse agregado, sabe? Aí eu ganhei um reconhecimento de mim, então aquilo eu agreguei em mim, e aí eu vou para uma vida e a partir dali eu continuo ou não. Ou isso, sabe, fica adormecido, né? Esse reconhecimento entre uma vida e outra, por exemplo. O problema é quando a gente vem para cá, a gente esquece. A gente esquece ou fica encoberto as nossas deficiências ou as nossas facilidades. E lembrando, quando reencarnado, é muito mais complicado lembrar, é muito mais complicado viver, experimentar essa vida espiritual. E a gente pode lembrar que, por exemplo, nós já falamos aqui outras vezes, Francisco de Assis, um espírito de escola, um espírito da capacidade de Francisco de Assis, entendeu que reformar a igreja era fazer uma igrejinha, era consertar uma igreja. Então ele fez confusão. Kardec, quando chamaram ele para ver reunião, disse, até que das mesas girantes, disse, enquanto não me provarem que mesa tem cérebro para pensar e nervo para sentir, isso é conversa para boi dormir. Então, ele veio para codificar a doutrina espírita. E o primeiro convite foi rechaçado. Então, no livro Os Mensageiros, a gente vê isso, estudamos ontem, estamos estudando nas segundas-feiras, a gente vê isso, o quanto é difícil chegar aqui e cumprir a missão. É claro que tem espíritos que conseguem, mas no meu nível, por exemplo, acho que espíritos do meu nível de compreensão, de entendimento, de evolução, dificilmente vai atender ou vai cumprir ser completista. Vai cumprir toda a orientação, toda a programação reencarnatória. Normalmente eu vou deixar desejar alguma coisa. Bom, esse esquecimento acaba facilitando por um modo, porque eu tenho mérito nas minhas conquistas, mas me dificulta por outro, porque eu não me lembro do que eu programei para lá. Até o Robson, um dia desse, fez a pergunta aqui. Eu não sei qual é a minha programação. Qual é a minha programação? Eu ainda falei, faço bem. Né? Sirva, ajude, faça o bem. Porque, no mínimo, nós vamos estar nos ajudando nesse processo. Mas, que nós temos boas possibilidades de fracasso, temos. Até que o Mauro sempre lembra do Emmanuel. Emmanuel, mentor do Chico, com todo o conhecimento, com toda a evolução. Ao reencarnar, diz, orem por mim, que eu posso falhar. Então, se ele pode, imagine eu. Imagine nós aqui, de uma maneira geral, o quanto nós estamos sujeitos a esse fracasso. Não vou dizer um fracasso, mas essa não completude da programação reencarnatória para nós. Então, Valdeni, assim, quando a gente tem um insight, né? Quando uma pessoa tem um insight sobre alguma situação que vira chave, é como se ela estivesse acessando essa caixa, né? Sim. É como se ela estivesse acessando essa caixa e eureka, né? Desculpa. Tá bom, obrigada. Só lembrando, Sandra, que todo patrimônio moral e intelectual é do espírito. Então, se ele consolidou aquilo, ele não vai, de forma alguma, perder. Então, por exemplo, se eu consolidei a virtude A paciência.
Oi? Da paciência. Da paciência ou da honradez, né? Da lisura. Se eu estou com isso consolidado em mim, enquanto espírito, quando eu reencarnar, de forma alguma, eu vou tropeçar nesses itens, ok? Porque eu já consolidei em mim. Agora, aquilo que eu ainda não consolidei, que eu estou ali trabalhando, lutando, né? Em processo de consolidação, ali eu posso tropeçar. É o que eu acho que o Emmanuel falou nessa mensagem. Ele vem para viver algo que ele ainda está em processo de consolidação. Por isso que ele falou: orem por mim que eu posso falhar. Porque naquilo que ele já consolidou, ele não falharia. Nenhum de nós falharia, né? Naquilo que nós, porque o espírito não retrograda. Se o espírito não retrograda, ele não vai falhar mais naquilo que ele consolidou em si. E a nível de conhecimento, nós podemos sim, a depender daquela oportunidade reencarnatória, termos algo embotado ou, é, ou vivo. Olha o caso do David, que a gente falou aí, né? Do pequeno médico cardiologista. Olha quanto conhecimento que está vivo na mente dele. Ele não aprendeu nessa, aprendeu na outra. Ele diz que vem que ele quer ser médico cardiologista. Então, nada mais justo do que ele ter esse conhecimento que ele já absorveu em outras vidas, vivo nesta vida. Então, com certeza, ele vai ter muita facilidade. Quando ele, de fato, chegar à condição de clinicar, provavelmente ele vai ser um excelente cardiologista. Quiçá que ele não venha trazer novas técnicas. Essa é a minha percepção. Ele É, vem trazer novas técnicas, ele vem modificar, a exemplo de Francisco, que vem modificar a igreja, ele vem modificar especialmente a cardiologia, né? É a minha percepção dessa situação. Então, mas olha só, mas o David não pode estar tendo um contato muito íntimo, mediúnico com alguém que está falando para ele as coisas, e não necessariamente isso ser do próprio espírito dele? no caso dele, não, porque você observa como é o diálogo. Sai naturalmente. Quando é mediúnico, a não ser que fosse um processo de psicofonia mecânica, que não acho que seja o caso dele, né? Então, é ele mesmo, com a elaboração da idade dele, né, trazendo um conhecimento que está além daquilo que ele não absorveu nesta vida. Então, é muito mais um retrato de uma reencarnação, né? Não só ele, como tantas outras, né, que a gente está vendo aí, demonstrando a reencarnação e trazendo esse conhecimento, esse arcabouço, né, que esse espírito viveu em outras épocas, né? Eu botei aí no grupo há tempos atrás a história lá da egípcia que reencarnou lá na Inglaterra. Na Coloquei Inglaterra. lá? Então, ela foi lembrando, ela foi lembrando, ela foi lembrando e deixou aí um relato que também é mais um caso comprovado ou aceito de reencarnação. Então, Ei, essas coisas Mauro, estão cada vez mais evidentes no nosso meio, né? ei, Atual. Mauro, Oi? olha só, eu vi um vídeo desse menino, ele não entende só de medicina, não, ele entende de É, botânica também, cara. Ele explicando um negócio de geografia. uma planta lá, eu falei, caramba, esse garoto não é só medicina, não. Exatamente. Tem uma cultura muito grande nessa área, né? E Diga, Robson. tem 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Mas ele já falava antes dos 6. Antes dos 6, sim, desde os 4, desde que É, começou a falar. Realmente ele tem uma missão, eu imagino, que ele tem uma missão importante a ser cumprida na Terra. é. Diga, Robson. Então, como a gente estava falando isso ontem, na aula de ontem, sobre a ciência, o que a ciência fala a respeito dessas crianças, dessas situações que acontecem?
porque é um objeto de estudo, né? O que que a ciência fala a respeito? Vocês sabem de alguma coisa? Então, tem duas correntes aí, né? Tem a ciência que não leva em consideração o espírito, que trata como superdotado. E tem a ciência que leva em consideração o espírito, que já está reconhecendo como reencarnação. Então, a gente está caminhando aí nesse limbo, né? Nesse limbo da transição entre uma coisa e outra. Entendi. E ele é portador de altas habilidades. Ele tem um vídeo que explica isso. Ser portador de altas habilidades. É o que nós chamávamos aí de excepcional, É, Ah, é? superdotação, né? E você vê superdotação. que ele explica sobre É, isso. E não fala só do caso dele, ele fala de outras formas sim, de sim. apresentação do superdotado, né? Então é isso aí, temos que observar, né? Somos contemporâneos desses espíritos aí. Grandes mudanças. Temos que Contemporâneas, né? acompanhar. E, Mauro, eu Oi, assisti um podcast dele, ele fala que tem uma mulher que conversa com ele. tem. Mas ele não é assim, ele é mesmo uma criança que veio, né, um espírito que veio com todo esse conhecimento, e ele disse que ela chegou para ele e até falou uma palavra que eu não lembro nem o que que é o termo de tão complicado que é, ela falou para ele. E eu acho assim, dessas crianças que estão aparecendo e que hoje com a rede social elas têm sido muito divulgadas, tem que se pensar também na evolução moral delas, né? Ela pode ter muito conhecimento, mas ele pode ser um excelente cardiologista no futuro, mas a gente não sabe como que vai ser tratada essa parte moral. Então, aí cabe aos pais, né? Os valores que ele vai adquirir com essa família que ele reencarnou, para que ele possa também cumprir a missão. Então, aí entra aquilo que nós estávamos falando antes. Se esse é um espírito que já consolidou nele algumas virtudes, mesmo que ele sofra uma má influência, ele vai destoar da má influência. Porque as virtudes consolidadas do espírito vão sobrepujar a má influência. Agora, se ele não tem isso consolidado, e aí ele pode escorregar de fato nas más influências, né, que ele vem a receber nesse mundo. Essa exposição que ele está tendo por si só já é um desafio muito grande. Uhum, Já é um desafio concordo. muito grande. E vamos acompanhar aí para ver, né, até onde der para a gente acompanhar. Pelo menos aí eu espero por mais uns 20 anos, né? A gente vai saber qual é o resultado dele, né? Como é que ele vai se desenvolver aí na sociedade. Vamos ver. Beleza? Vamos lá? Beleza. Vamos no item 6 aí, Carlão. A A, ex- expiação. a expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém, um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe será Só, preferível. Carlão, só um Opa, minuto. Na minha tradução, tem umas palavras aqui que eu acho interessante que na sua não foram citadas. Ele diz aqui, ó, a expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito. Então existe expiação no mundo espiritual. Olha como ele diz aqui, ó, a expiação no mundo dos espíritos e na terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que continua na terra como complemento, visando facilitar-lhe o aperfeiçoamento por um trabalho efetivo. Então, veja que, vamos imaginar que o André Luiz, se ele não tivesse sido resgatado para o nosso lar e não tivesse tido toda essa oportunidade de aprendizado, a situação que ele estava vivendo no mundo espiritual era uma consequência daquilo que ele construiu aqui enquanto encarnado.
né? Se ele se Uhum. mantivesse revoltado, se ele se mantivesse reticente, né, à possibilidade de mudança, ele reencarnaria, talvez com certeza compulsoriamente, e muito provavelmente estaria vivendo uma extensão do que ele estava sofrendo no mundo espiritual. Às vezes com limitações, viria num corpo limitante, né? Em função da impossibilidade, pelo estado espiritual que ele estava, de viver uma vida ou uma reencarnação normal, né? Então, o que ele está nos falando aqui, e é uma coisa muito interessante, a expiação no mundo dos espíritos e na Terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que continua na Terra. Olha que interessante, não diz que continua no mundo espiritual. Continua na Terra. Continua na Terra. É um complemento que continua na Terra. Exatamente, como complemento, visando facilitar-lhe o aperfeiçoamento por um trabalho efetivo, né? Então, muito interessante esse trecho aqui, que responde muita coisa. Vamos lá. Vamos lá, Carlão. Terminar esse item 6. Do espírito depende aproveitá-lo. E não lhe será preferível voltar à terra com probabilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro, que infeliz, por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Isso aqui me remete à questão 920 lá do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta sobre se podemos ser felizes, ter uma felicidade completa na Terra. Não. Vocês estão aí para reencarnados para progredir, para expiar. Mas, quase sempre, dizem eles, vós sois os artífices das vossas desgraças. Então, nós somos os responsáveis pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades e pela nossa felicidade. O trabalho que fazemos no bem também conta para o nosso bem-estar. Então, mais uma vez, Kardec reforçando a conduta individual de cada um de nós para superar as nossas dificuldades. Ok. Paremos aqui? Paramos no Item 7? 7. Item 7. Capítulo 5, item 7. Isso. Gente, obrigado, Valdemir, obrigado, Carlão, a todos que participaram aqui da nosso estudo. Vamos então fazer a nossa prece para agradecermos mais esse encontro. Que essa semana seja uma semana proveitosa para todos nós. Vamos pedir à nossa irmã Silvânia que faça a nossa prece. Vou desligar o ventilador aqui para não fazer barulho. Desculpa. Obrigada, Maura. Bom, então vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus, nosso mestre, amigo. É agradecer, primeiramente, a Deus por ter nos concedido mais este dia de oportunidades e a Jesus por ter nos acompanhado aqui no estudo, nos permitir que estejamos sempre juntos, sempre com o propósito do aprendizado, de nos unirmos, né? Pararmos nossas preocupações diárias para nos dedicarmos aqui aos estudos, tão importante para todos nós. Agradecemos a companhia dos irmãos desencarnados, que são trazidos em nossos lares, para também participarem dos estudos conosco, e pedimos também que o nosso Senhor Jesus que abençoe a todos os irmãos que não puderam comparecer ao estudo desta noite, suas famílias, que possam estar conosco na próxima semana e que, ao deitarmos para descansar o nosso corpo físico,
se formos merecedores, que possamos nos engajar em alguma tarefa, receber algumas orientações que são necessárias para o nosso dia a dia e que possamos ser úteis com alegria, não é? E possamos estar aqui na próxima semana novamente. Muito obrigada, Senhor Jesus. Agradecemos também ao Mauro, ao Valdenir e a todos que estão aqui conosco. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo, gente. Uma boa semana para todos. Boa semana, tchau. Fiquem com Deus. Semana Boa abençoada. semana para todos. Tchau. Meu Deus. Até amanhã no programa. Boa noite para todos. Boa Amanhã. noite. Boa noite.